Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo e ouviu um dos 4 animais clamar com voz de trovão: Vem! Vi aparecer então um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal clamar: Vem! Partiu então outro cavalo vermelho. Ao que o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: Vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais: Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava: Vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Quando abri o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em voz alta, em alta voz, dizendo: Até quando tu que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. Depois viu o cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, e trazia os selos de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados; da tribo de Ruben, 12.000; da tribo de Gade, 12.000; da tribo de Aser, 12.000; da tribo de Neftali, 12.000; da tribo de Manassés, 12.000; da tribo de Simeão, 12.000; da tribo de Levi, 12.000; da tribo de Isacar, 12.000; da tribo de Zabulon, 12.000; da tribo de José, 12.000; da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz:
A salvação é obra de Deus que está assentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono dos anciãos e dos 4 animais prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem, dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou, saraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra e queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou, caiu então no mar como que grande montanha ardendo em fogo e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta, caiu então do céu uma grande estrela a arder como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. O quarto anjo tocou, foi atingida então a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A essa altura de minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelo meio dos céus, clamando em alta voz: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. O quinto anjo tocou a trombeta, vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra, mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a conseguiram. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos aparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como rostos de homem, seus cabelos como os de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax pareciam envoltos em ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos correndo para a guerra.
Tinham caudas semelhantes à do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo, chama-se em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro, aí eis que depois dele vem ainda 2 outros. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então a voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se conservavam, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões, e eu vi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Esses últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa, azul. Os cavalos tinham crina como as uvas de leão, e de suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíam das narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como serpentes e causavam dano com elas. Mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Ouvem, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandones o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Deu-me ele este conselho, que teu coração retenha minhas palavras. Guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire perspicácia. Não te esqueças de nada. Não te desvies de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência em troca de tudo o que possuis. Tem-na em grande estima. Ela te exaltará, glorificar-te-á quando a abraçares. Colocará sobre tua fronte uma graciosa coroa. Outorgar-te-á um magnífico diadema. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos, se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução, não a soltes, guarda, porque ela é tua vida. Na estrada dos ímpios não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te e toma outro, porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado o mal. Não conciliariam o sono se não tivessem feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem e a violência, o vinho que bebem. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos ímpios é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos. Que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque deles brotam todas as fontes da vida. Preserva a tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examina o caminho onde colocas os pés e sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Meu filho, atenda à minha sabedoria, preste atenção à minha razão.
a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios, porque os lábios da mulher alheia destilam o mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite, por fim, porém amarga, como absinto, aguda como a espada de dois gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam, sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras de minha boca. Afasta dela teu caminho, não te aproximes da porta de sua casa, para que não seja entregue a outros tua fortuna e tua vida a um homem cruel. Para que estranhos não se fartem de teus haveres e o fruto de teu trabalho não passe para casa alheia. Para que não gimas no fim, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo. E tiveres que dizer, por que odiei a disciplina e meu coração desejou a correção? Porque não ouvi a voz de meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores. Por pouco, eu chegaria ao cúmulo da desgraça no meio da assembleia do povo. Bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Derramar-se-ão tuas fontes por fora e teus arroios nas ruas? Sejam eles para ti só, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte, regozija-te com a mulher de tua juventude. Corça de amor, serva encantadora, que seja sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar. Porque hás de te enamorar de uma alheia e abraçar o seio de um estranho? Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Meu filho, se ficastes por fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, se te ligastes com as palavras de teus lábios, se ficaste cativo com a tua própria linguagem, faze, pois, meu filho, o que te digo. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, apressa-te, solicita-o com instância, não concedas sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Salva-te como a gazela do caçador e como o pássaro das mãos do que arma laços. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, apanha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito. E a indigência virá sobre ti como um ladrão, a pobreza como um homem armado. É um homem perverso, um iníquo, aquele que caminha com falsidade na boca, pisca os olhos, bate com o pé, faz sinais com os dedos, só há perversidade. Em seu coração não cessa de maquinar o mal e de semear questões. Por isso, repentinamente virá sua ruína. De improviso ficará irremediavelmente quebrantado. 6 coisas há que o Senhor odeia e uma sétima que lhe é uma abominação. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal. Um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdias entre irmãos. Guarda, filho meu, os preceitos de teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Traze-o constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. Servir-te-ão de guia ao caminhar e de guarda ao dormir, e se falarão contigo ao despertares. Porque o preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz, a correção e a disciplina são um caminho da vida. Para te preservar da mulher corrupta e da língua lisonjeira da estranha. Não cobices sua formosura em teu coração. Não te deixes prender por seus olhares. Por uma meretriz, o homem se reduz a um pedaço de pão e a mulher adúltera arrebata a vida preciosa do homem. Porventura, pode alguém esconder fogo em seu seio sem que suas vestes se inflamem?
Pode caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Assim, o que vai para junto da mulher do seu próximo não ficará impune depois de a tocar. Não se despreza o ladrão que furta para satisfazer seu apetite quando tem fome. Se for preso, restituirá 7 vezes mais e entregará todos os bens de sua casa. Que comete adultério carece de senso. É por sua própria culpa que um homem assim procede. Só encontrará infâmia, ignomínia, e seu opróbrio não se apagará, porque o marido furioso e ciumento não perdoará no dia da vingança. Não se aplacará por resgate algum, nem aceitará nada se multiplicares os presentes.